eu quero te pedir para que você possa abrir a Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 14. Deus tem me dado as mensagens exatamente neste livro, neste Evangelho que João testemunhou, o Evangelho de Cristo. E quem testemunhou foi João. Portanto, no capítulo 14, eu estarei lendo a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e depois do versículo 1 ao versículo 6. E após a leitura do versículo 6, nós apenas iremos ler o versículo 26, tá certo? Então, em nome de Jesus Cristo, aqueles que encontrou, leia comigo a partir do versículo 1 do capítulo 14 do Evangelho que testemunhou João a respeito da vida e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo 26 apenas, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Louvado seja o nome do eterno Deus, o Todo-Poderoso. Essa é a leitura que o Senhor me deu nesta noite. Durante este dia, eu passei um período meditando durante essa semana, e hoje eu me preparei um pouco mais e espero poder passar para você a mensagem, pelo menos o mínimo conforme o que Deus me passou. Eu tenho dito sempre que talvez eu não tenha a maestria, a grandeza, talvez eu não tenha o conhecimento e a sabedoria para ministrar a palavra conforme ela merece e conforme ela mesmo é excelente. Mas, mesmo com a pequenez, mesmo com toda a deficiência e falha, certamente o Espírito Santo de Deus fará com que essa mensagem simples e poderosa flua com riqueza e flua com poder e majestade, porque a glória, a honra, o poder pertence e deve ser devolvido a Ele. Por isso, louve, adore, exalte e glorifique o nome santo do Senhor, porque Ele te ama, porque Ele te amou e Ele continuará te amando, porque Ele é justo, porque Ele é santo e porque Ele é eterno, porque Ele é Deus e acima dEle não há nada, mas embaixo dos seus pés estão todas as coisas. Ele governa, Ele é quem decide, Ele quem dá a primeira e a última palavra. Se Ele diz, está dito. Se Ele mandar, está mandado, e não há quem possa desfazer. Diz em sua palavra que todas as coisas pertencem a Ele, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eita, Deus tremendo e poderoso, é maravilhoso. Hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração, o tema é cheio da graça, e espero que a graça do Senhor possa te encher, a ponto de transbordar, de fazer você flutuar, voar, viajar nas asas do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor eterno. Já foi orado, já foi profetizado, já foi aqui de todas as maneiras, pelo Jonathan, pela pastora, pela Nathalie. Este culto foi preparado
E Deus, em sua glória, na sua magnificência, agora estará falando poderosamente ao nosso coração. Aqui nessa leitura, no Evangelho que escreve João, do capítulo de número 14, nós devemos olhar sempre, pastor, aqui, eu preparei sempre a mensagem de uma maneira bem simples, e hoje eu quero de fato dialogar com a igreja. Eu quero de fato que o Espírito Santo faça conforme a sua vontade, o seu querer, e que nada fuja do seu controle, porque nunca fugirá, mas que nós, como ferramenta, não deixemos com que fuja do nosso controle, para que tudo seja perfeito conforme a vontade do Senhor. Na sua última noite com os seus discípulos, Jesus, então, decide, antes de sua crucificação, organizar um jantar especial. E reunidos à mesa estão os seus apóstolos. E então eles estão recebendo algumas instruções finais que os levaria conhecimento e grandeza muito importante para o decorrer de seus ministérios e de suas vidas terrenas na presença do Senhor. Jesus falava com eles a respeito dos ministérios terrenos, dos poderes, a respeito da manifestação, a respeito da unção, a respeito da autoridade, mas também lhes falava a respeito do Espírito Santo e como eles deveriam servir uns aos outros. Jesus lhes disse que ele estava voltando para a casa do Pai. Jesus estava tentando confortar e fortalecer os seus discípulos, dizendo que a hora estava chegando e que o momento era certo e que ele não voltaria atrás, nem por um segundo sequer ele pensaria em desistir ou jamais voltar atrás, pois ele havia escolhido exatamente fazer aquilo que o Pai havia colocado dentro do seu coração, aquilo que existia de prazer e de alegria no coração do seu Pai. Vinha ele à terra para exercer e o final estava chegando e ele não fugiria da batalha. Ele não correria desta peleja, ele não abandonaria o arado, ele iria até o fim. Então estava ele instruindo os discípulos e Jesus explicou a eles que iria preparar um lugar para seus discípulos, os seus seguidores, para aqueles que o recebem, para aqueles que o amam, tivesse para onde ir. E um dia ele iria voltar para levá-los, para conduzi-los, para abraçá-los e levá-los até a casa onde havia sido preparada, casa do Pai. Os discípulos já sabiam o caminho, pastora, pois eles andaram com Jesus. Eles ouviram a palavra de Jesus, Nathalie. Eles viram as glórias, eles viram o poder, a unção, a manifestação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus alimentar multidões, eles viram o vento se aquietar, eles viram o mar se calar, eles viram os mortos ressuscitarem, eles viram os cegos verem, mudos e surdos enxergar, ouvirem e falarem. Eles viram aleijados, coxos, mancos andando. Eles viram encurvados se endireitando, os leprosos sendo purificados. Eles viram aqueles que estavam no pecado sendo restabelecido, perdoado, renovado. Eles puderam ver, eles puderam sentir e eles puderam presenciar tudo que o Pai havia colocado como autoridade sobre o seu Filho. E ele, com toda a excelência de 100% Deus e 100% homem, realizando sobre a face da terra. Então ele dizia aos discípulos: como vocês não sabem o caminho, eu estou preparando. E de repente um dos discípulos, minha pastora e minha irmã Nathalie, está dizendo: mas Senhor, o nome desse discípulo é Tomé. E ele diz: eu estou indo para o meu Pai. Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé ficou meio que confuso, não entendeu, não compreendeu. O que disse Tomé? Como assim, Jesus? Para onde vai? O que vai fazer? E onde tu estarás? Jesus estava indo, e para onde tu ia? Disse Tomé, perguntando o que Jesus queria dizer, para onde Jesus estava indo, qual era o caminho. Não entendi, não compreendi. Tomé, naquele momento, com todas as instruções que Jesus estava lhe dando, ainda estava confuso.
ainda estava meio atordoado, ainda estava meio